Olá a todos os professores, mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 5, que tem como tema um tempo para cada propósito debaixo do sol. O nosso texto-chave está em Salmos 90, verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Os objetivos dessa lição vão ser 3. Nós temos que chegar então a analisar o tempo debaixo do céu na visão do rei Salomão, entender que tanto falar quanto é preciso calar, quanto calar quando é preciso falar, são sinais de falta de sabedoria, e compreender que existem dias bons e dias maus. A nossa leitura bíblica está num texto bem conhecido de todos, está em Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso 8. Nós então, nesta aula, juntamente com os jovens, nós vamos discutir sobre o tempo e como que deve ser a nossa relação com o tempo. Como que o sábio se relaciona bem com o tempo. Neste tópico de número 1, então, nosso irmão Elias, ele vai estar comentando para nós, fazendo algumas reflexões que nós também podemos fazer juntamente com os jovens em nossa sala de aula, né, irmão Elias? Pai do Senhor, irmãos, é uma honra mais uma vez estarmos aqui, né, para essa aula, juntamente com o irmão Daniel. E como o irmão Daniel falou, né, o propósito, um tempo para cada propósito embaixo do sol. É importante nós entendermos, né, creio que essa é uma das lições centrais da leitura do Eclesiastes, né? E ver que, mais uma vez, parece que nós estamos falando do mesmo assunto da lição anterior, né? Porque entender de um tempo para cada que há um propósito ou um tempo, né, embaixo do sol para cada coisa, é uma busca pelo equilíbrio na vida, mais uma vez, né? Ver que, como eu disse, essa linha do equilíbrio, ela é esticada no primeiro versículo e ela vai até o último versículo do capítulo 12. Então, a gente pode perceber. Mas o que o Kohelet vai nos ensinar é que para tudo há um tempo determinado. E é interessante quando nós vamos olhar na questão do tempo, né? Que aqui ele divide, na leitura oficial a gente vê, curiosamente, a leitura tem 14 experiências positivas e 14 negativas, né? 14 positivas e 14 negativas. Um total aí de 28 experiências, né? E quando nós observamos esse quarteto de 7, 7, 7, 7, na cultura judaica, irmãos, o 7 ele representa a plenitude, né? Vê aí, né? É importante a gente ter essas noções. No entanto, 14 experiências negativas, se nós formos fazer uma continha ali com 14 experiências negativas, vamos entender por que o rei Salomão ele chega à conclusão de que a vida né, esse sopro, né, a expressão usada hebraica, Havel, né, Havel, ou como a Vulgata Latina traduziu, né, esse vanitas, vanitatus aí, né, que os tradutores utilizaram, né, vanitas, vanitatus et omnia vanitas, ou seja, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né, mas já falamos sobre isso nas lições anteriores, que aqui essa questão da vaidade, né, do uso da palavra vaidade, porque de verdade o que o Kohelet nos ensina aqui é sopro, é nulidade, né? Portanto, quando nós vamos olhar ali, ele chega a essa experiência. Se a vida é 14 momentos positivos, 14 momentos negativos, ele fala, e aí, o que sobra? Zero. Mas vê que o zero ali é um equilíbrio, né? Observa que tem um equilíbrio, que já em si já está ensinando um equilíbrio, né? E ele vai nos surpreender lá no versículo 14, que ele diz assim: sei que tudo o que Deus fez permanecerá para sempre. Ou seja, o sentido da vida humana está, né, dessa vida humana, né, o sentido da vida humana ele está colocando ali. Ele está apontando, ou seja, como se apontasse o dedo para cima, né? Sei que tudo que Deus fez durará para sempre. Portanto, é lá de cima que vem, né, a nossa, vamos dizer assim, o nosso equilíbrio tem que ser buscado lá em cima. Que quando ele olha as experiências da vida positiva com negativas e ele vê que estamos naquele empate, né? Ele fala, olha, eu sei que tudo que Deus fez tem um propósito, né? Portanto, se quer buscar o equilíbrio, né? Se quer entender o propósito, o tempo para cada propósito da vida, tem que ser buscado lá em cima, né?
E é interessante aqui, nessa questão do tempo, né? Ou seja, ele fala, tem um tempo para tudo, uma ocasião para rir, uma ocasião para chorar, uma ocasião, né, para se abraçar, para deixar de se abraçar, ou seja, para se afastar, um tempo de gastar, um tempo de acumular, um tempo de buscar, um tempo de se perder, né, de ganhar, de se perder, de espalhar, um tempo de chorar, um tempo de rir. E isso aqui é importantíssimo nesse momento que nós vivemos, em que as grandes doenças, né, que atingem a humanidade são principalmente as psicossomáticas, as doenças psicológicas, né, e entender que existe um momento do choro. Né? Passamos por uma grande pandemia aí, estamos finalizando, né, que ainda não finalizou por completo, mas passando por essa pandemia aí, eu acho que um dos ensinos que ela nos deixou é isso aí, tem um momento do choro. Quase todo mundo perdeu alguém que conhecia, se não for num ambiente familiar íntimo, né, ali mais íntimo, mas no ambiente da amizade, do colega de trabalho e tal, quase todo mundo perdeu alguém. E nós vamos ver que o tempo de chorar, né, mas é preciso entender que aquilo ali tem um momento, né? Ou seja, como diz aquela música, né? O choro dura uma noite, né? Mas a alegria virá pela manhã, né? É importante entender que aquilo ali está no seu momento. Há o tempo do choro, mas nós precisamos perceber quando chega o tempo do riso, né? Não podemos passar a vida inteira lamentando. Ou a vida inteira, a vida também do outro extremo, né? Não é uma eternidade de risos, de felicidade, né? Aquela felicidade eterna, aquele riso eterno. Até mesmo porque quem ri demais, né? Como dizia uma música aí brasileira, que ri demais é desespero, né? É um sinal de desespero. Portanto, tem um tempo para cada coisa embaixo do sol. E isso aqui, mais uma vez, irmãos, o Kohelet está falando da vida embaixo do sol, tá? A gente tem que ter isso em mente. Sempre orientar nas nossas lições que tudo está se tratando da vida embaixo do sol. Eu particularmente não gosto muito da expressão que nós no meio cristão utilizamos do Kairos, né? Que o mundo nós conhecemos, como nós conhecemos a contar o tempo secularizado, que é o tempo Cronos. Aí fala o Kairos de Deus. Porque quando a gente vai para a mitologia, tanto um quanto o outro são uma divindade pagã. Kairos nada mais é do que o filho de Cronos, né? Eu não gosto, eu prefiro falar o tempo de Deus. Portanto, o tempo de Deus, a expressão utilizada aqui é Bereshit, que tem o significado de princípio de tudo. Eu prefiro essa expressão aqui, o princípio de tudo. Dias bons e dias maus debaixo do céu, irmão Daniel. Como que fica quando chega esses dias? Quando nós lemos Eclesiastes 3, que é um texto já bem conhecido e como já foi dito pelo irmão Elias, que tem 14 situações, digamos assim, positivas e 14 tempos, digamos assim, de prejuízos, que não são benéficos, negativos, né? Nós podemos depreender dessa leitura alguns ensinamentos do Kohelet, do pregador. Que o pregador está nos apontando que a vida ela não é linear, não há uma linearidade. Ou seja, nós não vamos viver ou passar toda a nossa vida, essa breve vida que nós vemos aqui debaixo do sol, como já bem explicado por irmão Elias, nós não vamos viver aqui debaixo do sol na mesma circunstância. Ou seja, nós não vamos viver rindo em todo tempo. Nós não vamos passar 80, 90, 70, ou seja, quantos anos for aqui debaixo do sol, sorrindo em alegria ou em felicidade. Como também o pregador está dizendo que nós não vamos viver todo esse tempo em choro. Ou seja, a vida ela não prevê uma vida linear, mas sim uma vida de tempos em tempos. Ou seja, nós vamos passar por fases, nós vamos viver fases de alegria, nós vamos viver fases de tristezas, vamos viver fases de choro. Mas nós vamos viver tempo de abraçar, como o pregador diz, mas também vamos viver tempos e fases de se isolar. Ou seja, a vida não é e não será linear.
E este conselho, ou essa sabedoria aqui do pregador é importante para nós entendermos. Porque quando nós compreendemos que a vida ela não é linear, que nós vamos passar por dias bons e por dias maus, quando nós compreendemos isto, quando nós compreendemos que a vida ela é feita de fases e de momentos, então nós entramos em um caminho de amadurecimento. Eu acho que este ponto é importante para nós e para nós jovens, porque na nossa juventude parece que um instante ele é eterno e ele é infinito. Aquele instante de alegria é eterno, é infinito, parece que não vai passar, mas passa. E o amadurecimento passa por este entendimento, por esta compreensão de que a vida não é linear. Quando nós compreendemos isso, nós amadurecemos pessoalmente, mas também amadurecemos a nossa fé. Porque os dias maus já não ferem a nossa confiança em Deus. Muitas vezes, muitas pessoas que não alcançam essa compreensão e não alcançam esse amadurecimento, pelas circunstâncias adversas da vida, acabam então perdendo a sua fé, perdendo a sua confiança. Mas por que ela acaba perdendo a sua fé e a sua confiança? Pelas circunstâncias adversas. E porque ela não amadureceu, ela não compreendeu esta verdade de que a vida ela não vai ser linear. Não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós servimos na igreja, não é porque nós nos doamos para as pessoas, não é porque nós nos doamos na igreja, na obra do Senhor e no reino de Deus, que nós não vamos passar pelos bons momentos como pelos maus momentos. A chuva ela cai sobre os justos e sobre os injustos, sobre os justos e sobre os ímpios. Nós vamos passar pelos momentos de seca, assim como também vamos passar por este momento de chuva e de abundância. O amadurecimento, então, é nós compreendermos isso. E na lição, nós vamos ver essa compreensão na vida de Davi, na vida de vários personagens bíblicos. Na vida de Davi, por exemplo, aqui na lição, tem o exemplo de quando Davi, então, ele com Batseba, e ali é gerado um filho daquela relação, e o profeta diz, olha, esse filho não viverá. E qual é a ação de Davi? A ação de Davi, então, é jejuar, a ação de Davi é rasgar suas vestes, a ação de Davi é pedir ao Senhor. Mas aí passam-se 7 dias, passam alguns dias, e a criança, então, ela morre, como foi dito pelo profeta. E aí, a atitude de Davi é entender, olha, agora eu já não posso fazer nada. Então ele volta, ele termina o seu jejum e volta à sua função. E as pessoas ficam, olha, mas por que, Davi? Não era agora que você deveria jejuar? Não, o tempo de jejuar já foi. O tempo que eu pedir a Deus, eu fiz aquele tempo. Agora é um outro tempo. Eu entendi a resposta de Deus, eu entendi a palavra do Senhor. Então agora eu vou viver, eu vou me levantar e fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Então, nós vamos viver dias bons e dias maus. E o primeiro conselho, então, para nós é compreendermos isso para que nós possamos amadurecer e ter um amadurecimento em nossa vida pessoal, mas também ter um amadurecimento de fé. E o segundo conselho que nós podemos depreender deste texto e dessa compreensão de que existem os dias bons e os dias maus é que nós precisamos responder às circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas, sejam elas ruins, vivendo com a nossa vida. Nós somos jovens hoje, mas amanhã nós vamos ficarmos velhos. A nossa força que nós temos hoje, o nosso vigor que nós temos hoje, com o passar do tempo, nós vamos perdendo. Mas tanto a resposta da juventude quanto a resposta na nossa velhice, a resposta deve ser de um viver, de viver. Essa deve ser a nossa resposta. Desfrutar da vida independente da circunstância, independente do tempo que nós vamos estar vivendo. Se é um tempo de abraçar, se é um tempo de guerra ou se é um tempo de paz. A resposta a todos esses tempos tem que ser uma resposta de vida, de desfrutar da vida e de viver intensamente. Esse é um outro conselho que nós aprendemos aqui com o pregador. É este amadurecimento, é este caminho de compreensão
e para amadurecer, e também este conselho de, olha, independente das circunstâncias, porque a vida ela não é linear, a nossa resposta tem que ser uma resposta de viver intensamente, de desfrutar da vida independente das circunstâncias. E isso é entender o tempo. Isso é entender as fases e os vários tempos que nós vamos passar. E é também compreender o tempo de Deus, que é a plenitude, é essa plenitude dos tempos, que o nosso irmão Elias ele vai estar comentando aqui agora no tópico 3. Então, quando nós chegamos, né, irmão Daniel, na plenitude dos tempos, aí vem a questão. Então, como entender o tempo de Deus? E é simples, né? Não entende. Não procure entender o tempo de Deus. Observe que o Kohelet aqui, ele jamais tentou entender o que se passava acima do sol. Toda a sua busca foi embaixo do sol, né? E quando nós vamos para a palavra de Deus, é interessante que Paulo, ele vai falar sobre essa questão da plenitude dos tempos. Ou seja, conforme a palavra, os ensinos de Paulo, o tempo, né? Ele não tenta explicar o tempo, mas ele começa, né, entendendo lá a questão do Gênesis, né, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e João vai mais além e fala assim, olha, lá no princípio era o verbo, né, ele vai um pouquinho mais além do que Moisés ensina e fala que no princípio era o verbo. Paulo analisa tudo isso e ele traça uma linha do tempo, já pensando lá na frente do escatom, né, do período escatológico, né, da volta de Jesus, uma vez que toda a igreja esperava já a eminência da volta de Jesus, algo que nós precisamos voltar, né, a ter também esse sentimento de que qualquer hora Jesus está voltando, né? Portanto, quando Paulo analisa esse cenário, ele vai falar da plenitude dos tempos lá para os irmãos das Galácias, né? Lá no livro de Gálatas, ele vai falar sobre essa questão e ele fala que Cristo veio na plenitude do tempo. E aí, analisando essa questão, como assim na plenitude do tempo, né? Ou seja, para Paulo, o tempo ele se contava antes e depois de Cristo. E assim é, né? Que nós fazemos até hoje. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então ele fala, olha, na história da humanidade, né? Na criação do cosmos, né? Na criação do cosmos, está tudo em volta de Cristo. Cristo é o ponteiro central da linha do tempo. Então ele pega o início e o fim e observa que, como dizem na filosofia, né, que o tempo é um rio, né? O tempo é um rio que sempre flui sem parar. Paulo fala, olha, não, ele flui em duas direções, porque um rio só flui em uma direção. Um rio não volta novamente no seu fluxo, né, retornando. E o tempo não. Paulo fala, olha, é diferente. É como se ali o Gólgota, vamos dizer, a cruz onde Cristo foi crucificado, Cristo de braços abertos ali, como um relógio, um grande relógio contando a história da humanidade, né, de braços abertos ali, apontando o passado e o futuro, né? Portanto, é uma seta, o tempo é uma seta apontando para o mesmo local, ou seja, o tempo em que Jesus Cristo viveu. Portanto, Cristo é a plenitude do tempo. Ele não só representa a plenitude do tempo, mas ele é a plenitude do tempo em si, né? Ou seja, para nós entrarmos na glória, né? Para nós entrarmos na glória de Deus, nós precisamos passar por aquele tempo, né? O portal, o Cristo ali representa aquele portal para nós entrarmos na glória de Deus, né? Ele é o portal e também é ele que marca o tempo. Toda a história da criação foi feita em cima da pessoa de Jesus. Toda a história da criação foi feita em cima da pessoa de Cristo. Portanto, tudo que veio antes apontava para ele, né? Tinha que apontar para Jesus. E tudo que foi após Jesus até a sua volta também aponta para Jesus. Se nós pegarmos Gênesis e lermos até o Antigo Testamento, né? Se nós pegarmos os livros, vai ver que está sempre apontando para Cristo, a sua vinda, né? Vamos ver ali no sistema de sacrifício, na tenda da congregação, ali a tenda do tabernáculo, né? A questão de Abraão com Isaac, aquele sacrifício ali. E nós vamos olhando que tudo aponta para Cristo, a Páscoa, aí chega a Santa Ceia, e aí Jesus vem, né? E quando Jesus chega,
Paulo olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, eis aí a porta da nossa redenção, aquele que nos redimirá, mas não só o homem, mas todo o cosmo, toda a criação de Deus foi abalada com o pecado do homem. E Cristo é o que veio para libertar, né, o homem do pecado. E, consequentemente, libertar também o cosmo, né, a criação de Deus no geral. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que sim, ali era a plenitude do tempo. Então, o Gólgota, ele tem um simbolismo grande dentro do tempo, né? Aquela cruz, né? Que às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, com tanto sistema de forma de matar pessoas, matar seres humanos, né? De execução, como que Deus escolheu um dos mais cruéis, ou o mais cruel de todos eles, né? Que é a cruz. E ali você começa a pensar em Jesus como carpinteiro, trabalhando com madeira. Já pensou? Dia a dia ele tendo contato com aquilo que um dia ele teria que se doar em cima daquela matéria, né? E tudo mais. E a gente se pergunta como? Mas a questão era o tempo dele chegou. E vê que ele estava sempre falando, antes da sua caminhada para o Gólgota, ele estava falando que sim, que ele estava caminhando para o Gólgota, e quando alguém pedia algo, né, diferente, ele fala, olha, ainda não chegou meu tempo. Calma, meu tempo ainda não chegou. Vê que ele viveu 33 anos, né? E dos seus 30 anos, pouquíssima coisa nós sabemos. Mas ele só precisou de 3 para redimir o cosmo inteiro. Para redimir o cosmo inteiro, ele precisou simplesmente de 3 anos, né? Então a importância de nós aproveitarmos o tempo. Jesus sabia aproveitar o tempo, né? O que ele fez em 3 anos, a humanidade jamais faria em toda a história da humanidade, e ele fez em 3 anos. Ensinou, curou, trouxe o evangelho da Boa Nova e a salvação aos que estavam perdidos, né, em pecado. Aí nós entramos, o irmão Daniel, na questão de viver, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, né, não escatologicamente, né, porque nós sabemos que tem a questão da abreviação dos tempos, que vai falar do capítulo 24, mas sim, nós vivemos em tempos abreviados, né? Hoje em dia, o que se fazia antigamente não dá mais para fazer hoje, né? A vida se tornou corrida, né? A vida está corrida, ela exige que nós nos doemos mais, que nós corremos mais, né? E, em si, nós vivemos, de uma certa forma, um tempo abreviado. E como se comportar em um tempo desse? E é neste tópico 4, né, irmão Elias, que nós vamos discutir com os nossos jovens qual deve ser o nosso comportamento nesses dias que nós sabemos que são os últimos dias, né? Nós estamos nos últimos dias e nós sabemos que a volta de Jesus é iminente, né? Nós sabemos que nós já estamos... Neste dia, as profecias estão sendo cumpridas e a cada dia que se passa, nós então caminhamos sim para estes dias, ou para os finais dos dias, ou para os últimos dias. E aqui na lição, então, nós colocamos como se fosse um manualzinho de qual deve ser o entendimento que nós devemos ter para esses últimos dias, né? Qual deve ser a nossa conduta nesses últimos dias. Então, a primeira coisa é nós não nos enganarmos, e os jovens eles precisam ter esse entendimento, né, irmão Elias, de não se enganar com os falsos cristos, porque nesses últimos dias vão se levantar pessoas, vão se levantar políticos, principalmente, com a promessa, com a falsa promessa de uma paz mundial, né, de soluções mundiais, de soluções globalistas. E aí nós não devemos nos enganarmos com esses falsos cristos. Nós não devemos nos enganarmos se na época de Jesus havia a Pax Romana, digamos assim, né? Havia então a promessa ou a falsa promessa do Império Romano de que haveria uma paz, de que eles então traria esta paz. Hoje em dia nós continuamos então vendo esses falsos cristos, né? De que haverá uma paz, de que haverá essa paz mundial, mas nós não devemos então, nós devemos na verdade tomarmos cuidados e não nos enganarmos com esses falsos cristos, sabendo
que realmente a nossa paz e que a paz que o mundo precisa, ela só vem de Cristo Jesus. A segunda coisa, então, também é nós entendermos que as guerras e que os rumores de guerras não são o Armagedon, né? Nós já vivenciamos 2 guerras mundiais, temos vivenciado várias guerras. E toda vez que acontece uma guerra, um rumor de guerra, então, muitas vezes as pessoas elas já ficam apreensivas, principalmente os cristãos, já ficam naquela apreensão e aguardando como se fosse amanhã ali, né, o Armagedon, os últimos dias, e nós devemos tomar este cuidado também. Saber também que fome, terremoto não acabarão com a humanidade, né? Por mais que as pessoas elas tentem iludir, trazendo essas ideias, a gente sabe que os fins dos dias vão acontecer sim, guerras e mais guerras e fomes e terremotos. Essas coisas elas estão descritas e a palavra de Deus já vem então nos informando e já vem nos falando, e a gente deve ter esse entendimento, né? Para a gente não esperar que o mundo, digamos assim, vai melhorar realmente, que vai ter essa paz. Não, nós estamos aqui trazendo a verdade, trazendo o evangelho às pessoas para que elas possam ser salvas por meio de Jesus Cristo. Nós não vamos ser salvos por meio de nenhum projeto político, qualquer que seja. Nós vamos ser salvos através da obra de Jesus Cristo. Também entendemos que diante agora dos desastres climáticos que nós temos vistos, nós precisamos lembrarmos e relembrarmos que é nosso dever cuidar do nosso planeta. Quando nós falamos de cuidar do planeta, nós não estamos falando apenas de uma agenda política, não. Nós estamos falando do nosso primeiro dever, que era cuidar, que era trabalhar a terra. Esse sempre foi o nossa primeira obrigação. E continua até hoje. Este é o nosso dever, cuidar do nosso planeta, cuidar da terra. Também nós precisamos entender que nesses últimos dias, então, nós vamos ser perseguidos, né? Às vezes, as pessoas estão se escandalizando com as perseguições políticas em cima de alguns pastores, em cima da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. E as pessoas elas ficam escandalizadas. Mas como assim? Não, irmãos. Esta vai ser daqui em diante normal. Nós vamos ser atacados, nós vamos ser perseguidos. A verdade de Jesus, a verdade que é Jesus vai ser atacada constantemente e nós vamos viver isso, esses ataques. Não vai ser algo anormal, vai ser a normalidade. Nós vamos ser perseguidos e nós vamos ser odiados pelo mundo. Esta que é a realidade. A gente não pode, e os jovens não podem ficar assustados com a perseguição e achar que não, o mundo ele vai nos amar. Não, o mundo ele vai nos odiar e cada dia mais vai nos odiar mais e odiar a verdade, porque o mundo odeia a verdade, mas nós temos a verdade que liberta e é isso que nós precisamos entender. E também precisamos compreender que nesses últimos dias nós vamos ter alguns sinais, e um desses sinais, sim, é de escândalos, infelizmente, mas algum desses sinais, nos últimos dias, é a falta de amor, né? Nós estamos vendo cada dia mais uma falta de amor pelas pessoas. Como a vida hoje ela não tem mais valor. Se mata, se tira a vida de pessoas por qualquer coisa, por pequenas coisas, por coisas físicas, por causa de um celular. Porque falta amor em nosso mundo e nós precisamos entender isso, nós precisamos ter esse amadurecimento. E é isso que é a lição, eu acho que essa lição passa por um amadurecimento. Quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos os tempos, e quando nós compreendemos, então, o que nós estamos falando aqui, é que nós estamos compreendendo o nosso tempo. O nosso tempo é esse, é dos últimos dias. E nos últimos dias vai acontecer exatamente essas coisas. E nós precisamos, então, sermos maduros, jovens maduros, de entendermos, olha, nós estamos vivendo os últimos dias e nos últimos dias vai acontecer isso. É guerra, é terremoto, é fome, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados. Essa compreensão do nosso tempo, do tempo que nós estamos vivendo, traz para nós um amadurecimento e um fortalecimento da nossa fé. E aí, no último tópico agora, no tópico 5, nós vamos discutirmos juntamente com eles, com os nossos jovens, sobre
o tempo de Deus e sobre o viver no tempo de Deus. O que é este viver no tempo de Deus? Meu irmão Elias vai estar comentando aqui com a gente. É interessante quando a gente fala dessa questão do tempo, porque o mundo também conta o tempo por fim, né? Conta o tempo por fim. E segundo a ciência, nós estamos aí, acho que é 27 bilhões de anos, né? Já está marcado o dia, a hora, o segundo, já está tudo certo. Daqui a 27 bilhões de anos, X horas, X segundo, o mundo vai acabar, né? Já está determinado, tá? E existe até o relógio do juízo final, que é interessante, a história do relógio em si é muito interessante. Os irmãos que quiserem, né, pesquisar, pesquisem, né? E que nós estamos vivendo hoje 100 segundos, tá? Nós estamos a 100 segundos para o fim do mundo. Mas esses 100 segundos tem que ser entendendo uma questão atômica, tá? Então, é de acordo com o momento que o mundo está vivendo. Então, naquele período ali de antes daquelas grandes crises que nós passamos, das duas últimas crises, chegou-se até 5 minutos, né? 5 minutos para o fim do mundo. Mas, com a crise, avançou para, se eu não me engano, para 2, né? Depois voltou novamente, teve um reajuste aí para 2,5 e por fim, com essa questão da Ucrânia e tudo mais, e a Covid, nós avançamos esse relógio, ele foi avançado para 100 segundos. Portanto, nós estamos a 100 segundos para o fim do mundo, né? E quando nós vamos olhar aí, a primeira coisa que nós cristãos, como eu costumo dizer, o cristão ele tem que viver com a Bíblia em uma mão e o jornal de hoje na outra. Por que a Bíblia em uma mão e o jornal de hoje na outra? O cristão ele deve ser bem informado. Ele deve estar muito bem informado. Informação é valiosa, tá? Uma das formas de manipulação das pessoas, né, que usam, a mídia usa muito bem, é a falta de informação, é a desinformação, né? Portanto, o cristão ele deve estar muito bem informado em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas. Não é somente do conhecimento da palavra de Deus, mas porque a Bíblia é na outra, para sempre que você olhar para a mão, para o jornal de hoje, você olhar e falar, é isso? Você olha para cá e fala, não, calma aí, deixa eu ver. Ah, aqui está falando isso aqui, tá? Então, nós nos orientamos pela palavra de Deus, tá? Então, quando nós vamos olhar as questões do fim do mundo, quando vai acabar o mundo e tudo mais, né? E aí tem crente que tem medo quando fala que tem um asteroide que está vindo em direção à Terra, fala, meu Deus, mas está vindo o asteroide. Irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quem lê a Bíblia constantemente, quem tem o hábito saudável de ler a palavra de Deus, ele entende esses sinais e ele descansa, ele fica sossegado, ele não tem essa preocupação, né? Portanto, o tempo que nós estamos vivendo, e aí ele passa a viver o tempo de Deus e não o tempo Cronos, muito menos Kairos, que eu não gosto dessa expressão, particularmente não gosto, mas ele passa a viver o tempo de Deus, confiando em Deus. Acabou? Acabou, Deus quis. Não acabou? Não acabou porque Deus ainda não chegou a hora, não chegou o momento. Um tempo para cada coisa embaixo do sol, né? E a conclusão aí, né? Antes do irmão Daniel fazer a sua conclusão, né? Que eu poderia dar aqui, é que nós precisamos entender que Deus tem o controle de tudo, irmãos. Deus tem o controle de tudo em nossas vidas. E que mesmo diante das coisas que nos abalam, dos quadros, né, de incerteza econômica e pessoal, planejamento pessoal e tudo mais, quando não der certo, entenda que Deus está no controle de tudo. Teve um grande pastor aí, até eu admiro ele, tá? O serviço que ele fez, mas ele no fim da sua vida, né, ele falou que Deus não está no controle de nada, que essa questão de Deus estar no controle o crente usa para prender a igreja, é uma forma de dominar a igreja, mas eu não sei se, ou eu não entendi o comentário dele, tá? Pode ser também, que eu não entendi o comentário dele, mas eu discordo. Para mim Deus está no controle de tudo. É Deus que causa tudo? Não. Deus não causa tudo que há na terra. Um desabamento, igual nós vimos recentemente, a questão da barragem lá em Minas, que desabou. Ah, foi a mão de Deus? Mão do homem. Mal feito. Primeiro que aquilo lá foi mal feito, né? E Deus não faz coisa mal feita. Ah, e essa Covid aí é uma punição. Deus que está punindo o povo. Não, coisa do homem. Então nós precisamos entender, separar as duas coisas. O que é de Deus e o que é do homem. Apesar que Deus nos ensina em todos os aspectos, mesmo quando as coisas partem do homem,
ali há uma lição por trás, né? Deus usa para nos ensinar alguma coisa. Portanto, nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus. Quando nós olhamos para a história do tempo da nossa vida, principalmente quando chega na velhice, né? Quando a idade se avança, e a gente olha para trás e vê aquela coxa de retalho, né? Aqueles pedaços de costurados, né? Como foi dito aqui, né? De momentos bons, momentos ruins, tempos de choros, tempos de alegria, tempos bons de abastança, né? Poxa, tal tempo foi muito bom financeiramente, mas tal tempo não. Então, quando a gente olhar de verdade, a nossa vida parece uma grande coxa de retalho, né? Cheia de pedaços, cheia de emendas. Mas para Deus não. Deus olha para a história e ele vê uma linha esticada. Ele vê tudo, é plano. Para Deus não tem essa questão de momentos bons, momentos ruins. Deus vê o contexto geral. Portanto, nós devemos confiarmos sempre, sempre, sempre na palavra de Deus. Portanto, confiarmos em Deus, né? Ou seja, né, em que nós vivemos embaixo do sol e que tudo já está preparado e determinado, e aí preciso entender, determinado por Deus, e que na plenitude do tempo, né, quando esse tempo que já é pleno, ele se consumar em nós, né, foi consumado em Cristo, quando ele consumar em nós, nós entraremos em uma pátria mais excelente. E é interessante que a palavra de Deus o tempo todo vai tratar dessa questão, né, que nós nessa terra somos nada mais do que forasteiros, né? Nós somos estrangeiros nessa terra. Então, nós precisamos aprender a confiar na direção de Deus e não em nós mesmos. E aceitar os tempos que nós vivemos. Se é bom, espera que vai passar. Se é ruim, espera que vai passar. É bom? Entenda que tempos ruins virão. Portanto, essa é a grande questão, né, que o Kohelet aqui quer nos ensinar. Entender o tempo. Que a vida não é feita só de risos, mas ela também é feita de choros. E aí, irmão Daniel? Então, concluindo, né, irmão Elias, vamos para a nossa conclusão desta aula. E a conclusão aqui na revista está o verso que foi chave da nossa lição, que é: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O grande objetivo dessa lição, o grande propósito da lição, então, nós refletimos juntamente com os nossos jovens para nós amadurecermos e então, lidarmos bem com o tempo. Né? Sabermos lidar com os vários tempos de nossas vidas e com as várias fases de nossa vida. E, concluindo aqui, é interessante que há 3 formas de se viver a vida e de se viver o tempo na vida, né? Uma primeira forma de se viver a vida é sempre se perguntando: olha, o que será de mim? Há pessoas que vivem nessa condição, sempre se perguntando: olha, o que será de mim? Ela vive o tempo dela, mas ela não vive o tempo presente, ela está vivendo o tempo futuro. E este pensamento, este questionamento vai gerando então nela paralisia, porque gera ansiedade e gera então pouca ação nela, porque ela está preocupada: olha, o que será da minha vida? Olha, mas daqui 10 anos, o que vai acontecer na minha vida? Olha, mas quando eu tiver 40 anos, como que eu vou estar? Ela vive não o tempo presente, mas ela vive em ansiedade pelo tempo futuro. Uma segunda forma de se ver que pessoas vivem a partir daquela frase: olha o que a vida fez comigo. Quer dizer, ela não vive também o tempo presente, mas ela vive o tempo passado. Ela está sempre olhando para o passado e se lamentando. Ela está lamentando pelo aquilo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Ela vive se lamentando pelo aquilo que aconteceu e que ela não entendeu por que aconteceu. Ou seja, ela não entendeu o tempo. Ela não entendeu aqui o conselho do pregador dizendo: olha, há um tempo para todas as coisas. Ela não conseguiu compreender e ela vive então ainda presa no passado. O convite da lição é para a gente não viver nem nestes 2 extremos, que é, olha, pensando sempre no futuro: olha, o que será de mim, o que será de mim, que isso vai gerando angústia, vai gerando ansiedade e paralisia. Mas também nós não vivemos, olha, pensando a partir do passado: olha o que a vida fez comigo, se lamentando pelos dias maus, se lamentando pelas coisas ruins que aconteceram. Não, o convite é para a gente viver a partir da pergunta: o que eu estou fazendo com a vida?
Viver o tempo de Deus, então, é se perguntar, ou é perguntar para Deus: olha, Deus, o que o Senhor espera que eu faça da minha vida hoje? Deus, qual é o tempo para mim hoje? O que eu devo fazer para mim hoje? É tempo do quê? É tempo de construir ou é tempo de derribar? É tempo de eu sorrir ou é tempo de eu chorar? O convite da lição é importante para os jovens compreender o tempo e viver a partir dessa pergunta: olha, Deus, o que o Senhor espera de mim para este tempo? Muitas vezes nós falamos que o tempo de Deus, viver o tempo de Deus, é viver aquilo que nós sempre estamos aguardando Deus fazer alguma coisa na nossa vida. O convite, então, é para a gente fazer a pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor espera que eu faça? Qual é a atitude que o Senhor espera para mim, para este tempo e neste tempo? Qual deve ser a minha conduta neste tempo agora? Neste ano aqui, neste ano de eleição, por exemplo, neste ano de eleição aqui no Brasil, qual que deve ser a minha conduta, Deus? É esse questionamento que nós devemos ter, e quando nós compreendemos que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, nós amadurecemos. Amém? O irmão Elias vai dar também a conclusão dele para nós estarmos encerrando mais um subsídio. Creio que já foi bem explicado, meu irmão Daniel. Nós entendermos que para tudo há um tempo, né? É o propósito da própria lição em si, né? Aceitarmos o tempo em que nós estamos passando. E esse aceitar não é acomodar-se no tempo que nós estamos vivendo, tá? É diferente. Mas aceitar o tempo em que nós estamos passando. Aceitar o momento da tristeza, mas também saber que existe a alegria, né? E aceitar os momentos das perdas, mas sabendo que lá na frente, né, Deus tem um propósito melhor. Aceitarmos que o momento do choro chegou, mas que do sorriso, né, da felicidade também virá. Então, essa é a grande lição. Encontrar o tempo de Deus embaixo do sol. Essa é a missão que o Kohelet aqui nos deixa, né? Encontrarmos o tempo embaixo do sol e entendermos o que nós estamos passando, o momento que nós estamos vivendo, né? Ou seja, buscar a Deus em todo o tempo. Agradecemos a cada um dos irmãos que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.